Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Legítima Defesa. Nesta semana entrevistando os candidatos a vice-prefeito da Prefeitura de Novo Hamburgo, trazendo todos os dias aí alguns dos candidatos de alguma das coligações ou partidos que fazem parte, que estão concorrendo no pleito deste ano. Com a gente hoje, a Ivani Bielefeld, que é do PMN e é candidata a vice-prefeita na coligação, ou melhor, na chapa de Mauro Brochir, que concorre a prefeito. Comigo também o Paulo Langaro, PC, nosso repórter aqui do Jornal NH e também da Rádio ABC 900 AM, do qual esse programa também é uma parceria junto com o Jornal NH, e eu, Misael Lima, que sou repórter de política. E nós começamos fazendo a pergunta, Ivani, tu estás aqui em legítima defesa do quê? Boa tarde, Misael, boa tarde, Paulo, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu estou aqui em legítima defesa de uma administração pública de qualidade, eficiente e que possa ser justa e para todos. Perfeito. E começando nessas propostas que vocês têm trazido, qual é o diferencial que vocês do PMN tentam buscar nessa campanha e de propostas para apresentar à população? Bem, no geral, nós queremos trazer uma administração totalmente voltada ao administrado. Queremos retirar a forma política anterior de governar e trazer para dentro da prefeitura um profissional capacitado, mas que seja, ao mesmo tempo, uma pessoa que a própria comunidade define e assim ela entende que será a pessoa competente para atuar nas diversas secretarias que nós temos e diversos setores da prefeitura que exigem alguém com capacidade para estar ali, com uma profissão ou uma formação específica naquele setor da administração pública. Ivani, essa proposta de vocês, a gente falou com o Mauro também aqui, muitas vezes a proposta dele, da chapa de vocês, ela é interessante, no mínimo interessante. Mas pelo que a gente acompanha na política, a proposta, quando ela é muito sincera, ela vem da alma, ela é espontânea, na política muitas vezes ela não dá certo, porque a política é permeada de alguns elementos que muita gente não explica. Como vocês pretendem ganhar uma eleição com propostas desse tipo, dizendo que é para todos, se a política atual não consegue fazer o atendimento efetivamente para todos? Bem, justamente por essa tua colocação, que a política atual ela não funciona mais. E o político que ele está consultando o eleitor, ele sabe disso. Ele sabe que hoje o eleitor quer muito mais do que um voto, quer dar muito mais que um voto, ele quer respeito. Ele está depositando naquele político que ele está elegendo a esperança de um futuro melhor, de uma renda melhor, de uma escola melhor, de uma saúde melhor e de uma cidade melhor. Então, se um político que está com as velhas propostas, com a velha forma de fazer política, pretende que continuar assim, ele automaticamente vai ser extinguido. Não por mim, pelo eleitor, não pelas nossas propostas, mas pelo próprio sistema que não suporta mais o modelo de política corrupto que nós temos hoje, que é um modelo que foi deflagrado para todo o Brasil ver. Então, esse tipo de modelo não funciona mais. Então, nós viemos com propostas, aquelas propostas que nasceram dentro do modelo do cidadão mesmo, que é o próprio cidadão que está oferecendo e oportunizando a nós trazer esse tipo de modelo de gestão. Ivani, na entrevista do Mauro, ele também comentou que ele quer dividir contigo o governo da cidade, caso seja eleito. Ele comentou que quer assumir mais a parte de lazer e mais voltada à família, e tu, no caso, seria responsável pela questão da lei orgânica, da administração em si. Na verdade, o vice-prefeito, então, teria mais administração do que o prefeito, nesse caso, ou como é que vocês pretendem usar essa proposta, colocar em prática? Sim, o Mauro, ele pode, de repente, ter se excedido um pouco nesse comentário, quando ele foi entrevistado em outra oportunidade. Nós combinamos uma gestão em que tanto eu quanto ele vamos participar juntos. Nós vamos desenvolver o projeto que nos for apresentado, a necessidade que for trazida à prefeitura, ela vai ser pensada comigo e com ele e com a sociedade. Então, vai ser muito transparente e nós buscamos uma gestão muito eficiente. Nós queremos fazer o máximo que nós pudermos com os recursos que estiverem disponíveis
para a gestão pública. Então, nós queremos ter muita eficiência. E com muita eficiência tem que ser duas cabeças pensando juntas. Ivani, o que como cidadã você pensa que Novo Hamburgo precisa urgentemente? Novo Hamburgo precisa urgentemente tomar o seu curso. Novo Hamburgo foi uma cidade que foi fundada por pessoas austeras, com visão de empreendedor, de empreendedorismo, e hoje nós nos perdemos, nós não estamos mais no foco que nós estávamos. Então nós fomos vencidos por alguns planos políticos que tiveram, alguns planos econômicos, mas nós temos que retomar isso, nós temos que buscar novos objetivos, novos tipos de investimentos, diversificar nossa economia, porque ela estava muito centrada no calçado. Então hoje nós temos, o mercado em si, ele oferece um leque de opções. Então nós temos que trazer isso para dentro de Novo Hamburgo e trabalhar muito, porque nós não vamos conseguir sair da situação que nós estamos se não for com muito trabalho. Perfeito. Esse é o programa Legítima Defesa, uma realização da Central Grupo Sinos de Eleições, em parceria da Rádio ABC 900 AM e do Jornal NH, hoje com a candidata a vice-prefeita pelo PMN, a Ivani Bielefeld. Uma das coisas que o Mauro também apresentou e que é uma proposta do PMN é a questão da valorização do lazer e da cultura e do esporte aqui na cidade. O que vocês pretendem trazer baseado naquilo também que foi falado em relação a esportes? Bem, o Mauro, ele domina essa questão do esporte, ele é um homem público, foi professor há 40 anos praticamente e conhecido justamente nesse setor. Ele está à frente do projeto JR e ele pretende expandir. Ele tem, como ele já comentou em outra entrevista que ele esteve aqui, ele tem um projeto de fazer realmente uma Vila Olímpica em Novo Hamburgo. Ele acha que Novo Hamburgo tem potencial para isso. Nós podemos agregar muito no sentido de trazer investimentos para o turismo, de trazer pessoas para Novo Hamburgo, para nós fomentarmos muito mais essa questão do esporte, da cultura, do lazer e também dar seguimento aos projetos que já existem, mas por alguma forma já estão ou sendo desmotivados ou estão parados. Então nós queremos ver tudo que está já sendo feito, aproveitar o que está sendo útil, o que está sendo bom e trazer novas opções. Claro que isso vai ser discutido, né, com as partes interessadas, justamente trazer as escolas, trazer professores, porque nós precisamos envolver os jovens nesse modelo de gestão. E aí então, de acordo com as condições da Secretaria da Educação e Lazer, nós resolvemos essas questões que são de fundamental importância. Bom, a Ivani se eleita, ela se torna na política, é uma mulher pública. E a pergunta é inevitável, nós somos a iniciativa privada e que caminhamos pela cidade, da região todos os dias. O que o mais cidadão comenta é o seguinte: por que o político ganha tanto dinheiro? Por que o salário dele é tão alto? Por que o vereador ganha tanto? Por que o prefeito ganha tanto? Tu sabes que eu também sou contra isso. Eu acho que nós não temos que, no setor público, praticar salários muito maiores que na própria iniciativa privada. Então, quem entra para uma vida pública, ele tem que saber que ele entrou para servir e não para se servir desse setor. Então, eu sou contra. Eu acho que o salário ele tem que ser justo, digno, de acordo com a ocupação, mas que tem que ser adequado e atender exatamente aquilo que a iniciativa privada também está praticando. E nesse ponto de vista também, como é que vocês pretendem fazer, já que a questão das finanças públicas ainda é uma dificuldade hoje em dia, principalmente com a questão da crise econômica do Estado e no próprio país inteiro. Na questão da máquina pública que continua cada vez mais inchada, de que forma vocês então pretendem também reduzir esses gastos para poder manter em ativo todos os serviços públicos que são oferecidos? Bom, o que nós vemos e todos os candidatos têm falado é nos famosos CCs, né, que é os cargos de confiança. Claro que eles estão e de repente é um dos motivos que as prefeituras estejam com um déficit muito grande no erário público. Mas nós temos que contratar bem. Então eu creio que um gestor que contrata bem, que licita bem, que ele vai realmente atender às obras que são necessárias,
cuidar do dinheiro público e dar o devido valor que ele merece, porque o dinheiro não é público, ele saiu da mesa de um trabalhador. Então, quando nós estivermos tratando com o erário público, o administrador tem que ter muita cautela, muito cuidado, saber muito bem aonde que ele está investindo cada centavo e que isso gere, de alguma forma, um resultado prático, um resultado efetivo para o bem público. A gente falou das novas ideias na política, esquecer a velha política. Eu não estou lembrado, Misael sabe melhor do que eu, há 1 ou 2 anos teve uma proposta que caminhou dentro da Câmara de Vereadores sobre a inauguração dos prédios públicos. Só poderia ser inaugurado depois de pronto. Inaugura hoje, amanhã pode estar funcionando. Não passou essa proposta. Eu acho que era uma ideia da nova política fazer isso. O que te parece isso? Aquela coisa, principalmente em período pré-eleitoral, que se inaugura, bom, depois nós vamos ver se vai funcionar ou não. O que te parece isso, Ivani? Bom, para começar, eu reprovo inaugurar uma obra quando tu coloca um tijolo lá e já começa a fazer o teu nome em cima de uma obra. Primeiro, eu acho que político nenhum ele tem que se publicizar daquilo que ele fez, se promover em cima do que ele fez. Na verdade, ele tem que se envergonhar daquilo que ele não fez. Perfeito. Para a gente finalizar, então, antes da gente estar nas considerações finais, eu queria que tu falasse um pouco também sobre dos outros setores que a gente está sempre abordando com os candidatos aqui, que é a questão da segurança pública. Sem o Estado para dar aquele reforço que é necessário, principalmente na questão do pagamento dos salários da brigada, etc. De que forma vocês pretendem atuar para que a situação da segurança pública aqui no Novo Hamburgo se resolva de uma forma cada vez mais eficiente? Bem, eu e o Mauro, nós temos já discutido a questão da segurança pública. Claro que isso é entre nós, a gente não consultou ainda um especialista. Mas o que nós observamos de plano é uma desorganização nesse segmento. Porque nós temos 3 polícias, que elas cada uma são instituídas pela sua própria lei e são regidas pela sua própria resolução. Então, obviamente que um não pode interferir na outra. Então, o que tem que acontecer? Nós temos que fazer uma conciliação. Então, conversa, discutir o que uma pode fazer para acrescentar com a outra. Então, isso vai ser fundamental no nosso governo. Nós vamos chamar os representantes dessas 3 polícias que nós temos e ajustar e naquilo que compete em termos de efetivo, a necessidade que Novo Hamburgo hoje tem, nós vamos debater e se nós tivermos, porque nós não sabemos o que vamos encontrar dentro da prefeitura, se nós vamos ter orçamento para isso, então a gente tem que ter muita cautela. Havendo orçamento, nós vamos contratar mais da polícia, a polícia municipal, a guarda municipal, vamos aumentar o efetivo, porque ela é nossa, enfim, e naquilo que nós pudermos agregar para a polícia militar e para a polícia civil, nós vamos agregar, porque a polícia militar e a polícia civil, ela é um compromisso do Estado, mas nós podemos atuar juntos, né? Isso nada impede que a prefeitura esteja ali pegando junto com eles. Perfeito. Considerações finais, Ivani? Bem, eu gostaria muito que o eleitor ele refletisse em tudo que está sendo colocado nesses momentos aqui, em outras oportunidades, e que no dia 2 de outubro ele opte pela nossa chapa, que é o 33, Mauro Brochir para prefeito, Ivani para vice. Nós queremos uma administração pública totalmente diferente dessa que está posta, uma administração comunitária, efetiva, justa e solidária. Perfeito. Essa foi Ivani Bielefeld, que foi candidata a vice-prefeita na chapa do Mauro Brochir, do PMN, que conversou aqui com a gente nessa entrevista que nós estamos fazendo nessa série da Central do Grupo Sinos de Eleições, uma parceria do Jornal NH com a Rádio ABC 900 AM. Amanhã você acompanha aqui a entrevista com o candidato da coligação Novo Hamburgo, que faz Gilson Teno. Obrigado também, Paulo Langaro, pela participação aqui nessa entrevista. Obrigada, e nós voltamos Paulo. amanhã. Obrigada, Misael. Obrigada a todos. Até mais.